No nosso encontro de formação desse mês, o nosso amigo seminarista Rogério vai nos falar um pouquinho sobre a ascensão do Senhor. Vamos acompanhar juntos. No lugar mais alto está a razão do nosso existir, com seus braços sempre abertos, num amor incondicional, acolhendo a humanidade. Cristo Jesus, o Redentor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou o seminarista Rogério. Estou aqui hoje para poder aprender um pouco com vocês, rezar um pouco com vocês, nesse período de formação que o TLC de Mateus Leme tem promovido para nós aproveitarmos esse tempo em que nós estamos mais reservados em nossa casa e aprender um pouco mais sobre a nossa igreja. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. Essa festa solene que nós celebramos neste domingo, que antecede o domingo de Pentecostes. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso na nossa formação de hoje. Por isso te convido a pegar sua Bíblia e abrir no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, dos versículos 15 ao 20. E assim nós vamos aprender um pouco mais sobre este grande dia importante na nossa igreja. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, proclamando o Evangelho a toda a humanidade. Quem crer e for batizado se salvará, quem não crer se condenará. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas novas, pegarão serpentes. Se beberem algum veneno, não lhes causará dano. Porão as mãos sobre os doentes e ficarão curados. O Senhor Jesus, depois de falar com eles, foi levado ao céu e sentou à direita de Deus. Eles saíram para pregar por todos os lugares e o Senhor cooperava e confirmava a mensagem com os sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste domingo a festa, a grande solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que significa a ascensão de nosso Senhor Jesus? É justamente esse momento em que São Marcos narra que Jesus Cristo foi elevado ao céu e se assentou à direita de Deus Pai. A ascensão é a subida de Jesus Cristo ao céu. E nós temos uma outra festa bem semelhante, que é a festa da Assunção de Nossa Senhora, que é celebrada no dia 15 de agosto. Então nós temos uma diferença entre ascensão e assunção, que às vezes a gente confunde. E hoje nós vamos aprender a diferença. Qual que é a diferença entre os dois? A ascensão é a ascensão de Jesus Cristo, ou seja, ele foi elevado ao céu pelas suas próprias forças, porque ele era Deus. E Nossa Senhora foi assunta ao céu. A assunção de Nossa Senhora significa que ela foi elevada aos céus em corpo e alma, como se fosse uma prefiguração daquilo que nós vamos viver. Ela já viveu aquilo que nós vamos viver quando nós formos ressuscitados para a glória de Deus. Então Nossa Senhora foi elevada ao céu, só que pela graça e pelo poder de Deus, e não pelas suas próprias forças, porque ela não era uma deusa, mas ela era filha e mãe de Deus. Então a diferença é essa: a ascensão é de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi elevado ao céu, porque ele era o próprio Deus com suas próprias forças, e Nossa Senhora foi assunta ao céu. A assunção de Nossa Senhora, porque ela foi elevada aos céus pela força de Deus. Então essa é a diferença que nós aprendemos hoje aqui na nossa pequena formação. E outra coisa muito importante que nós precisamos compreender e entender com esse evangelho, que aqui marca o início de um período muito importante para nós, que é o período de evangelização após a subida de Jesus ao céu. Porque até então Jesus Cristo tinha morrido, ressuscitado e aparecia aos discípulos, aos apóstolos, E aqui foi a última vez que ele apareceu no seu corpo glorioso aqui na terra. Depois desse dia,
né, passado algum tempo, né, nós vamos celebrar os 9 dias, ele, né, lá no cenáculo onde estava reunido Nossa Senhora com os discípulos, ele enviou o Espírito Santo para que permanecesse no nosso meio. Esse Espírito que nós recebemos no nosso batismo, quando, né, o padre ou o ministro joga aquela água sobre a nossa cabeça, ou quando nós somos, né, imergidos sobre a água, ali o Espírito Santo vem sobre nós e passa a habitar no nosso coração. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas no início da criação do mundo é o mesmo Espírito que nós recebemos e que desceu sobre os apóstolos no cenáculo. Por isso a importância do batismo, né? Por isso a importância de ser batizado. E quando nós somos marcados, essa marca indelével, que é uma marca que não é possível ser apagada na nossa alma pelo batismo, nós trazemos com ela uma missão. E qual que é essa missão? Essa que Jesus deixa aqui hoje no Evangelho para nós, registrado pelo Evangelho de São Marcos. A missão de ir por todo o mundo proclamando o Evangelho a toda a humanidade. E acompanhado com essa missão de testemunhar o Evangelho, de pregar o Evangelho, Jesus fala que os sinais acompanharão aquelas pessoas que cumprirem essa missão. Essas pessoas colocarão a mão sobre as outras, elas ficarão curadas. Essas pessoas falarão outras línguas. Essas pessoas poderão beber veneno e não morrerão, porque estarão em missão, né? Não significa que nós temos que colocar Deus à prova. Isso aqui nós vimos lá durante o tempo quaresmal, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu vou beber um veneno para provar que Deus é grande. Nós não precisamos tentar Deus, né? As provações, elas já vêm com a missão. Mas aqui o que o Senhor Jesus quer dizer? Que na medida em que nós formos evangelizando, a graça dele continuará nos acompanhando e mostrando os sinais que nós estamos no caminho correto. Portanto, no último versículo, Jesus, né, São Marcos fala, né? Eles saíram para pregar por todos os lugares e o Senhor cooperava e confirmava a mensagem com os sinais que o acompanhavam, né? Então, os sinais são esses que foram narrados nos versículos anteriores. E nós precisamos tomar posse dessa graça que Deus colocou sobre nós, que é justamente de poder realizar coisas no nome dEle, com a graça dEle, não por nosso mérito, mas pela própria força do Espírito que permanece em nós e que nós vamos celebrar no próximo domingo, que é o domingo de Pentecostes. Aqui no Brasil, essa festa da solenidade ela é transferida da sexta-feira para o domingo, para que a maioria dos fiéis possam participar desse dia tão importante, né? Mas a festa da Ascensão ela é celebrada 9 dias antes do domingo de Pentecostes, que seria na sexta. Mas para que o maior número de pessoas possam participar, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil transfere essa festa para o domingo, né, para a gente poder recordar essa importância de crer que nós estamos abaixo sob o poder de Jesus Cristo, que está junto de Deus Pai, e também estamos preenchidos com esse Espírito Santo que nós vamos celebrar no domingo que vem, mas que nós já recebemos no nosso batismo, e também a nossa missão de evangelizar. Evangelizar em todos os tempos, de todas as maneiras, para que nós continuemos mantendo essa missão da igreja, que é manter viva aquela missão que Jesus Cristo nos deu a todos nós. A pergunta que eu deixo hoje para você, meu irmão e minha irmã, é o que você tem feito para poder cumprir o seu papel, a sua missão de evangelizar? Você tem levado a palavra de Deus, não só com palavras, mas com seu testemunho, com a sua vivência? Você consegue deitar à noite e falar assim, eu consegui fazer hoje aquilo que Deus quis de mim, estar com seu coração em paz? São perguntas que nós devemos nos fazer frequentemente para que nós possamos permanecer em Deus, realizando aquilo que Ele quer em nós. E nunca nos esqueçamos, a melhor coisa e o melhor caminho é sempre cumprir a vontade de Deus. E outra coisa que nós não podemos esquecer, Ele está lá, assentado à direita de Deus Pai, olhando por nós, pedindo, fazendo com que nós permaneçamos na graça, e o Espírito Santo dele está aqui, ou melhor, aqui, dentro de nós, nos capacitando para essa missão de evangelizar. Portanto, irmãos e irmãs, cumpramos a nossa missão. Levemos a Deus, levemos a Jesus Cristo em todos os lugares, para que nós possamos estar e alcançar sempre mais alto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.